Seja muito bem-vindo ao EloCast, o podcast do Elo Ágil. Aqui você vai saber de tudo sobre gestão, liderança e agilidade no mundo da tecnologia. E o papo hoje é sobre agilidade. A gente precisa entender uma linha cronológica com as metodologias que são pai da agilidade, né, que a gente conhece hoje em dia, para que a gente comece a compreender um pouquinho mais sobre o que de fato é o Manifesto Ágil, sobre o que de fato é as metodologias ágeis nos dias atuais. A gente vai ver que o PDCA é o pai, né, da agilidade, assim como o Kaizen também é o pai do Lean, e o Lean, de fato, é a intenção mais próxima da agilidade na cronologia do tempo. Então, a gente pode dizer que o PDCA é uma metodologia onde o foco está na melhoria contínua e controle de qualidade. Logo após surge o Kaizen, que é a cultura de pequenas melhorias diárias, né? Então a gente tem ali o PDCA com foco na melhoria contínua e controle de qualidade. Depois vem o Kaizen com a cultura de pequenas melhorias diárias. Vai culminar no Lean, que é o foco do Lean, né? Vem lá da manufatura, né? Da indústria, que é eliminar desperdícios e trazer valor ao cliente, né? Então a gente tem ali todo um aspecto preparatório, né, de influência na agilidade que vai culminar no Manifesto Ágil, né? Então, hoje o papo é sobre como essas coisas se interligam. A pesquisa que eu fiz, ela está muito relacionada a gente não avançar muito no tempo, porque basicamente a gente tem alguns marcos assim que são importantes para que a gente entenda a agilidade. Então, vamos começar do começo. O PDCA, né, o ciclo PDCA, ele foi criado lá em 1930. Ele é uma metodologia de gestão utilizada para melhorar processos, resolver problemas e promover melhoria contínua dentro de uma organização. Então você já vê aí que tem semente de agilidade sendo plantada. O nome vem das iniciais das 4 etapas que compõem esse acrônimo, né, essa metodologia. O P é de planejar, plan, né, em inglês, é aquele momento onde se identifica um problema ou oportunidade, se analisa as causas, define metas e elabora um plano de ação, né? Depois a gente vai para a parte de execução, ou seja, o D, que é de do, né, executar. Fase de colocar o plano em prática, testando a solução em pequena escala, quando possível, né? Depois a gente vai para a letra C do PDCA, que é de checar, check. Consiste em verificar os resultados da execução. Então você vê que é tudo passo a passo. Eu planejo, vou para a execução, depois eu checo a execução e, por último, a ação, né? A ação pode ser, de fato, agir ou ajustar. Então, na última etapa do PDCA, que é agir, com base na checagem, uma anterior, né, que é o check, a gente decide, né, a organização decide se a gente vai padronizar o que funcionou, se a gente vai ajustar ou se a gente vai corrigir o que não deu certo. É também o ponto em que o ciclo recomeça, buscando sempre essa melhoria contínua. Então aí a gente já vê surgir mais ou menos a intenção de delivery continuous, né, de entrega contínua, onde a gente vai ter sempre um ciclo sendo iniciado ao final de um ciclo, com possíveis ajustes, né? Se a gente for pensar aí em Scrum, por exemplo, o nosso time box está dentro dessa metodologia do PDCA. Mas a gente ainda não chegou na agilidade. Vamos lá, 1930 surge o PDCA, com Sherwood e o Deming. A ideia central era esse mesmo, né? Um ciclo, ou seja, uma interação, né, de sprints ali já surgindo, onde a gente planeja, executa, verifica e age, repetindo continuamente, né? O propósito era garantir qualidade e aprendizado constante nos processos. Então a gente já vê que é a base ali filosófica que inspirou o pensamento Lean e Kaizen, né? Que estão antes da agilidade, que vão culminar na agilidade. Então, anota aí. Primeiro marco histórico,
surge o PDCA, a metodologia do ciclo PDCA, onde a gente tem a ideia central de planejamento, execução, verificação e ação, em 1930. Já em 1950, no Japão, né, surge a cultura de pequenas melhorias diárias, ou seja, o Kaizen. Qual é a influência, a principal influência na agilidade do Kaizen? A inspeção e adaptação. Se a gente for parar para pensar, dentro dos pilares do Scrum, a gente tem lá transparência, inspeção e adaptação. Inspeção e adaptação nada mais é do que botar o Kaizen em prática. A cultura de pequenas melhorias diárias fazem com que a gente tenha essa influência na agilidade. Lá no futuro, a gente ainda não chegou lá, a gente está em 1950, na agilidade, a partir do Manifesto Ágil. Então você vê como é importante a gente entender essa cronologia. Então, 1930 surge o PDCA, um ciclo de melhoria contínua e controle de qualidade, né? Em 1950 surge o Kaizen, que é a cultura de pequenas melhorias diárias, lá na Toyota, no Japão, né? E agora a gente vai chegar no Lean, em 1950 a 1980, dentro da Toyota, cria-se, né, adapta-se o Lean a partir da manufatura, né? Isso tudo tem como origem a pós-Segunda Guerra Mundial, né, com o sistema da Toyota ali de produção, formalizado nos anos de 50 a 1980, 1950 a 1980. Tiveram diversos nomes lá responsáveis, né, eles popularizaram o Lean dessa forma, né, o Taishi Ono, Shigeo Shingo, Edward Deming, né, também envolvido lá na criação do PDCA, né? Então a gente vê que o próprio Edward Deming, que participou da criação do conceito do PDCA, ele vai aparecer também ali popularizando, né, o Lean, né, que é o PDCA em movimento, né? O Lean nada mais é do que o PDCA em movimento. O Lean é a aplicação prática do PDCA dentro da indústria. Cada melhoria, Kaizen, segue o ciclo de planejar, testar, revisar e padronizar. Então vejam como as coisas estão interligadas, né? O Lean surge a partir da prática do PDCA e a cada melhoria, né? A gente viu que o Kaizen é essa busca de melhoria contínua, diária, ele também segue esse planejamento, apesar de ser diário, de planejar, testar, revisar e padronizar, tá bom? Princípios centrais do Lean era, de fato, eliminar desperdícios, né? Aprimorar continuamente os processos e valorizar as pessoas e o aprendizado da equipe. O Lean traz, né, como principal ator o PDCA para dentro da cultura organizacional. Não mais apenas como ferramenta, mas como mentalidade de melhoria contínua, né? Isso tudo está casando e vai resultar no que a gente conhece hoje, que é a agilidade. Então percebam que o Lean, lá em 1950, 1980, aplicado, né, sendo aplicado no dia a dia da Toyota, o foco era eliminar desperdício, que vai trazer maior valor ao cliente. E qual a influência na agilidade do Lean? O fluxo contínuo e as entregas de valor. Então, se a gente for parar para pensar no que a gente tem de agilidade hoje em dia, né, o PDCA influencia na agilidade os ciclos interativos, né, iterativos, melhor dizendo, podem ser ciclos interativos também, mas são ciclos iterativos, de iteração, ou seja, incrementos sendo entregue ao final de determinados ciclos de entregas, onde vai gerar aprendizados, vai gerar valor, vai gerar tudo mais. Então, PDCA influencia na agilidade com ciclos iterativos e aprendizado. O Kaizen, 1950, saímos de 1930 do PDCA, entramos em 1950 com o Kaizen. Ele influencia na inspeção e adaptação na agilidade, que inclusive é um dos pilares do Scrum, 2 pilares do Scrum, né? A gente tem lá transparência, inspeção e adaptação, né? Então, fica bem claro a influência do Kaizen aqui na agilidade.
1950, 1980, surge lá na Toyota o Lean, criado por aquelas pessoas que eu já falei anteriormente. Qual que é a influência na agilidade do Lean? Fluxo contínuo e entregas de valor, né? Inclusive, entregas de valor para o cliente está lá dentro do Manifesto Ágil como um dos princípios ágeis, não podemos esquecer. Lá em 2001 vai surgir o Manifesto Ágil. Agora sim, chegamos aonde a gente queria chegar. Na agilidade. A tradução moderna para o mundo do software. A origem, né, se dá pelo Manifesto Ágil e a gente tem conexões diretas com PDCA, Lean e Kaizen. Por isso que eu estou trazendo essa cronologia para vocês entenderem aqui bem. Não existiria, né, Manifesto Ágil ou o próprio mindset agilista se não houvesse essa adaptação para a área de tecnologia, né, das metodologias já aplicadas e que davam muito bons resultados, que eram o PDCA, o Lean e o Kaizen. Então, dentro ali da agilidade, a gente tem o ciclo iterativo e incremental, né, que está nos métodos ágeis ali como Scrum, como Kanban. É uma forma moderna de PDCA, com certeza. O Kanban veio diretamente do Lean. Ele é um controle visual, né? Ele é um gestor de fluxo, né? Muita gente confunde ele como uma metodologia ágil por si só. O Kanban é uma ferramenta, né, gestor de fluxo que está dentro do Lean, né? Lá na Toyota eles usavam muito o Kanban. O valor ágil, né, a inspeção e adaptação contínua é puramente o que eu já falei para vocês aqui, herdado do Kaizen. Então, o princípio ágil, né, de melhoria contínua da equipe e do processo reflete o espírito Lean também. Então, vejam só, por que é importante a gente entender o que está por trás da agilidade, né? Poxa, é o Scrum, é o Kanban, é o MSF, é o XP, isso tudo aí tem nada a ver. Cara, tem tudo a ver sim, isso é construído através de estudos, através de determinadas metodologias que deram muito certo ao redor do mundo, pode-se dizer, e que houveram muito bons resultados para dentro da indústria. E que, se a gente for parar para pensar, a indústria de software ela só tem um produto diferente e às vezes não palpável, né? Mas a mesma linha de montagem de um carro serve para uma linha de software, com certeza, havendo adaptações necessárias, obviamente. Então, assim, a agilidade, né, o foco da agilidade estava na flexibilidade. Então, a gente passa a ter ali muito essa ideia de poder me adaptar no meio da minha entrega para um novo valor que o cliente enxerga como maior. Eu tenho uma maior colaboração e isso tudo integra dentro de um contexto digital. Então, a agilidade vem para trazer um mindset ágil na área de tecnologia. E para terminar, porque esse podcast aqui já ficou muito longo, eu poderia dizer o seguinte para vocês: a agilidade é herdeira direta do pensamento Lean, que por sua vez nasceu do PDCA e da filosofia Kaizen. Ou seja, grava bem isso aí, sem PDCA e Kaizen não existiria o Lean, e sem o Lean não existiria a agilidade. Obrigado por ter ouvido esse podcast. Meu nome é Diego Simas e sou fundador e CEO do Elo Ágil. Um abraço e bons estudos.